Olá, tudo bem? Aqui é o professor Silas. Nessa videoaula, vamos ver a diferenciação entre juros simples e juro composto e analisar também as taxas. Bem, imagine o seguinte, se eu pego um valor emprestado de R$1.000, né? No juro simples, na data zero, que é a data que eu peguei emprestado, R$1.000, não tenho juro, porque eu não vou pagar nada, então estou devendo os mesmos R$1.000. Da mesma forma no juro composto. Não é? Quando completa um período, aí sim já tem o juro. Qual vai ser o juro desse período aqui? Ó? No juro simples, eu vou ter os R$1.000 vezes os 2%. Vezes 2%. O meu montante agora, então, vai ser quanto? Os R$1.000 que eu devia no início do mês, mais os R$20, que é o juro do período. Vou estar devendo 1.020. Quando completar um mês no juro composto, meu juro vai ser os R$1.000 que eu devia no início do mês, vezes 2%. Certo? Mas o meu montante vai ser os R$1.000 mais os R$20. Né? Então, vou estar devendo 1.020. Quando completar 2 meses, então, o juro do juro simples vai ser a mesma coisa, os R$1.000 vezes os 2%. Vezes 2%. Que vai dar os mesmos R$20. Consequentemente, o meu montante vai ser os 1.020 que eu devia, mais os R$20. Então, vai dar 1.040. No juro composto, o meu juro vai ser não mais os R$1.000, mas os 1.020, porque é juro sobre juro. Então, o juro do mês anterior também vai passar a render juro, vezes 2%. Então, meu juro agora passa a ser não mais R$20, mas 20,40. O meu montante vai ser os 1.020 mais os 20,40, que vai dar 1.040. O juro aqui vai ser a mesma coisa, então vai ser igual os R$1.000 vezes os 2% no terceiro mês. Os 1.040 mais 20, 1.060. No juro composto, eu vou ter os 1.040 vezes 2%, que vai dar 20,81. O meu montante agora vai ser 1.061,21. Percebe que os valores do montante no juro composto e no juro simples não são os mesmos. No juro composto, ele vai se tornando cada vez maior. Por quê? Os juros vão sendo cobrados em relação ao período anterior e não em relação ao valor que você pegou inicial. Claro, 2% de 1.040 é maior do que 2% de 1.000. Por isso, os juros são maiores. Bem, quando chegar no fim de 12 meses, o juro no juro simples vai ser a mesma coisa, os R$1.000 vezes 2%. Só porque, como são referentes a 12 meses, então vezes 12, 240 de juro. O meu montante vai ser os R$1.000 mais os R$240. Ó. Então, eu vou ter um montante de 1.240. No juro composto, eu não tenho como calcular o juro total aqui, porque eu não tenho do mês 11, do mês 10 e assim por diante. Mas eu posso fazer de uma forma direta. Como? Bem, eu sei que o meu montante vai ser sempre o capital mais o juro. Como o juro é referente ao mês anterior, na apostila de vocês tem a dedução dessa fórmula, eu posso dizer que o meu montante vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao número de período. Então, se eu fizer aqui o meu montante igual os R$1.000 que eu peguei inicialmente, vezes 1 mais a taxa de 2% elevado a 12 meses. Então, no final dos 12 meses, eu vou ter 1.268,24. De quanto foi o juro nesse período todo que eu paguei? Basta eu pegar 1.268,24, tirando 1.000, então paguei 268,24 de juro no período dos 12 meses. Bem, vamos ver uma outra situação, que é a seguinte. Se eu pego um capital de R$1.000, vou colocar aqui em moeda para ficar mais fácil, a uma taxa de 12% ao ano, por um período, N período, de 9 meses.
Veja bem que a taxa aqui não está no mesmo período do ano. Então, existem duas formas de você calcular esse valor final, considerando como sendo uma aplicação composta, juro composto. Bem, eu posso considerar essa taxa simplesmente como sendo uma taxa simples, linear, que vai ser igual a 12 dividido por 12, que vai dar 0,01, em porcentagem vai dar 1%, e aí o meu montante vai ser, ó, montante no final, vai ser, como eu vou calcular um valor futuro, no Excel existem fórmulas prontas para isso. Ó. Basta eu digitar igual valor futuro, um valor lá no futuro. Valor presente é o valor hoje, o valor futuro é um valor que vai ser calculado, atualizado para uma data futura. Bem, a taxa, de quanto que é a taxa? De 2%, de 1%. Quantos períodos são? 9 meses. Pagamento é se eu fosse pagar todo mês um valor. Como eu não estou pagando todo mês, vai ser apenas um valor só na data de hoje, então eu não tenho pagamento. Posso substituir por 0 ou deixar em branco, tanto faz. O valor presente é de 1.000. Bem, se eu simplesmente clicar em cima do 1.000, ó, o meu valor, o meu montante deu negativo. Por que isso? Porque eu estou considerando como sendo capital positivo, o valor que eu peguei emprestado entrou no meu caixa. O montante saiu do meu caixa para pagar essa dívida. Se eu considerar que o valor presente, o capital inicial, como sendo negativo, ó, quer dizer, eu peguei esse dinheiro emprestado, então estou devendo negativo, aí o meu montante fica positivo. Não é? Porque significa o quê? Que eu peguei esse dinheiro e fiquei devendo. Quando eu depositei o montante na minha conta, ficou zerado. Então, esse valor que está entrando na conta, ele entra como positivo. Bem, isso é uma forma de você calcular utilizando uma taxa simples. Bem, mas e se eu fizer o meu montante não mais considerando essa capitalização, essa taxa de 1%, mas eu quero uma taxa composta? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pego 1% ao mês, é diferente de 12% ao ano. Vamos ver se é verdade? Igual esse montante aqui calculando o tempo, a capitalização ao ano, igual valor futuro, uma taxa de 12% ao ano, número de período são 9 meses, mas eu tenho tempo ao ano, então divide por 12 para passar para ano. Né? Quantos anos tem 9 meses? Tem menos de um ano. 12 meses tem quantos anos? 12 dividido por 12, 1 ano. Se for 24 meses, 24 dividido por 12, 2 anos. Então, 9 meses dividido por 12, o valor pagamento não tem, valor presente, os R$1.000. Deu 1.088. Veja bem que os valores deu diferente. Por que isso? Bem, se eu capitalizar apenas uma vez por ano, significa que eu não estou pagando juros sobre juro no mês. Né? Se eu capitalizar 1% ao mês, o 1% do primeiro mês vai render juro para o segundo mês, que vai render juro para o terceiro, e assim sucessivamente. Então, eu preciso encontrar uma taxa que seja equivalente mensal. Como que eu faço isso? Bem, imagina um capital de R$1. Capital de R$1. Bem, há uma taxa de 12% ao ano. No fim de um ano, esse capital vai ter um montante de quanto? Igual ao capital, que é de R$1, né? Igual a 1 vezes 1 mais a taxa de 12% elevado a 12. Aliás, elevado a 1, porque é um ano, certo? Então, deu 1,12. Esse é o meu montante no final do ano. Agora, se eu for fazer esse montante meu, vai ser o meu valor no final de um ano. Se eu fizer, eu já vi que se eu fizer o montante a 1% ao mês, não vai dar a mesma coisa. 1 igual 1 vezes 1 mais 1% ao mês, como são 12 meses, elevado a 12. Deu diferente, deu 1,1268. Quer dizer que eu estou pagando 12,68%
de juro durante o ano. Ó. Porque 1 é o meu capital inicial. O que eu estou pagando a mais? 12,68, 12 centavos, 12,68 centavos. Certo? Bem, se eu tirar o menos 1 aqui, para tirar o capital que eu investi, ó, então, estou pagando isso aqui em porcentagem, 12,68% ao ano. Essa é a minha taxa ao ano. Ao mês, eu estou pagando 1%. Agora, como que eu calculo isso aqui, a minha taxa mensal composta? Bem, eu posso calcular da seguinte forma. Na apostila de vocês tem uma fórmula que é assim. A taxa mensal, taxa, pode ser calculada como? Pode ser dada por taxa, o I efetivo ou I mensal, I equivalente, pode ser dado por 1 mais a taxa anual elevado, como para calcular a capitalização no final eu elevo a uma potência, eu vou tirar a raiz, vai ser 1 dividido por 12 se for mensal, se for semestral dividido por 2 e assim por diante. Então, dividido pela frequência de capitalização, certo? Então, o que eu posso fazer para achar essa taxa equivalente mensal? Ó, vai ser igual a aqui menos 1. Não posso esquecer do menos 1 aqui. Menos 1. Porque senão eu não vou tirar o meu 1 daqui, ó, que é 1 mais. Igual a 1 mais a taxa de 12% ao ano elevado a 1 sobre 12, porque eu quero achar a taxa ao mês, menos 1. Então, a minha taxa vai ser essa. Com essa taxa aqui, aí sim, que dá 0,95, aí eu posso achar o meu montante final. Aí eu posso fazer, nesse caso aqui, ó, eu posso calcular o meu montante a 12% ao mês. Por exemplo, se eu pego R$1.000 igual valor futuro, a taxa de 12% ao ano por um ano, com valor presente menos 1.000, vai dar 1.120. Ou se eu fizer igual valor futuro com a taxa de 0,95%, esse valor aqui, durante 12 meses, com o valor presente de menos 1.000, vai dar o mesmo valor. Ó. Então, significa que tanto faz eu aplicar esse dinheiro, a taxa de 0,95% ao mês ou 12% ao ano, no final de um ano, eu vou ter o mesmo valor. A aplicação ao mês significa que a minha capitalização é ao mês. Todo mês vai render juro. Quando a minha taxa é ao ano, significa que só vai render juro uma vez por ano. Eu não vou pagar juro nos meses. Certo, gente? Então, isso é uma taxa equivalente. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar um montante. Imagina o seguinte, que você tem um valor, um capital de R$32.000 que você está pegando R$32.000 a uma taxa mensal de 2,3% ao mês. Quanto é que você vai pagar por esse valor no fim de 5 meses? Então, N período, 5 meses. Veja bem que a taxa e o período estão na mesma unidade. Então, eu posso simplesmente encontrar o valor futuro desse valor. Ó, igual ao valor futuro, a taxa 2,4%, número de período 5 meses, pagamento não tem, ponto e vírgula de novo, valor presente, menos os 32.000, que vai dar 36.068. Isso a 2,4% ao mês. Vamos pensar numa outra situação aqui. Eu tenho um fluxo de caixa, aqui período 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho depósitos
em uma poupança, na data zero eu depositei, por exemplo, R$ 1.200. Depois depositei 1.400, depositei 890, depositei aqui eu não depositei, aqui eu depositei 3.500 e aqui eu depositei R$ 1.000. Bem, então esses valores foram os depósitos que eu fiz. Agora, eu quero saber, quando eu terminar os 5 meses, quanto é que eu vou ter no total aí, valor futuro total que eu vou ter nesse valor. Ó. Se eu simplesmente somar, imaginando que eu vou aplicar esse valor a uma taxa de 1,2% ao período, ao mês. Vamos pensar que isso aí seja ao mês. Quanto é que eu vou ter no final? Bem, se eu simplesmente somar esses valores aí, eu não estou incluindo o juro. Como é que eu vou calcular esse montante final aqui? Então, valor futuro final, que eu já sei que não é esse valor, porque a soma disso aqui não está capitalizado o juro. Como que eu vou calcular isso aqui? Vou calcular, ter que achar o valor futuro de cada um. Ó. Valor futuro de cada um. Bem, neste primeiro mês aqui, o meu valor futuro vai ser igual... Qual é a minha taxa? 1,2% ao mês. Quantos períodos? Eu vou levar esse valor que eu estou depositando na data 0 até os 5, então são 5 períodos. Pagamento não tem, valor presente, menos os R$ 1.200, que é isso aqui. Então, eu vou ter, no final dos 5 meses, eu vou ter isso aqui, ó, 1.273, deste valor. E deste aqui, ó, eu vou ter quanto? Bem, igual valor futuro. Qual é a taxa? A mesma taxa, 1,2%. Agora, o número de períodos, se eu depositei no primeiro mês, eu não vou ter mais 5 meses de juros, eu vou ter de 1 até 5, que vai dar só 4. 4 meses, pagamento não tem, valor presente, menos os 1.400. Então, eu vou ter 1.480. Aqui a mesma coisa, ó, igual valor futuro, a taxa 1,2%, ou 1,20, tanto faz. Número de período de 2 até 5 são 3 períodos. Pagamento eu não tenho, valor presente, menos os 890. Como esse daqui eu não depositei nada, então não vou ter nada no final. Esse daqui, igual, valor futuro, taxa 1,2% ao mês, número de período de 4 para 5, 1. Pagamento não tem, valor presente menos os 3.500. Então, esse vai ser o seu juro final. Esse daqui, ó, como ele já está no próprio 5, então ele não vai render juro, vai ser ele mesmo. Né? Somando tudo isso aí, quanto é que eu vou ter no final? Vou ter 8.291. 206,59, que é diferente desse valor aqui. Ó. Essa diferença de 7.990 para 8.206,59 é o juro do período. Ok, gente? Esse é o valor futuro. Para achar o valor futuro de cada um. E se eu tivesse agora, vamos pensar essa mesma dívida aqui, Ctrl C, Ctrl V, só para facilitar os valores, vamos dar eu digitar de novo. Período, pagamento. Então, eu tenho esses pagamentos aqui para fazer dessa dívida. Quanto que eu vou pagar se eu pegar e se eu quiser a taxa mesmo? Taxa de 1,2% ao mês. Bem, quanto é que eu vou pagar no final? Total. Valor presente. Ali, no final não, hoje. Se eu for pagar hoje esse valor, eu vou ter que descontar o juro que está embutido aí, porque no quinto mês eu teria que pagar R$ 1.000. Então, hoje eu não vou pagar R$ 1.000, eu vou descontar o juro. Somando tudo, vai dar aquele mesmo valor que deu lá em cima, 7.990. Mas eu quero saber pagando esse valor hoje. Então, os 1.200 vai ser igual... Bem, então eu vou calcular o valor presente, não o valor futuro. Qual é a minha taxa? 1,2%. Quantos períodos? Se eu for pagar hoje, aqui já estou devendo hoje, 1.200, então meu período é 0. Pagamento não tem, valor presente, menos os 1.200, que deu os mesmos 1.200. É claro, se eu devo hoje, estou pagando hoje. Agora, se eu tenho 1.400 para pagar o mês que vem, quero pagar hoje, então meu valor presente vai ser
a taxa 1,2%, período. Quantos períodos são? Agora eu estou voltando para hoje, eu não estou levando para o mês 5. Eu devo o mês que vem, quero pagar hoje, então eu vou antecipar um mês. Então meu período aqui é 1 e não 4 como no valor futuro. Valor futuro meu. Então, esse valor aqui, ó, se eu colocar, como é uma dívida, vou colocar menos, então ele vai dar isso aqui. Então, hoje eu vou pagar, vou depositar esse valor de 1.383. A mesma coisa aqui, valor presente vai ser a taxa de 1,2% ao mês, está aqui. Período de 2 voltando para hoje, para a data zero, 2 períodos. Então, 2, pagamento não tem, valor futuro, menos os 890. Vou achar 800, isso aqui, como não tem nada, não estou devendo nada, vou continuar sem dever nada. A mesma coisa aqui, valor presente, a taxa 1,2%, pagamento, período de 4 para 0, 4. Pagamento não tem, valor futuro, menos 3.200. Mesma coisa, igual, valor presente, taxa 1,2%, período de 5 para voltar para 0, 5. Pagamento não tem, valor futuro, os R$1.000. Aliás, menos 1.000. Que vai dar 9.942,20. Somando tudo isso aí, eu vou ter o meu total que eu tenho que pagar hoje, 7.731 e não 7.990. Essa diferença é o desconto do juro que eu teria que estar embutido nesses valores aqui, que eu vou ter que pagar no futuro. Ok, gente? Então, juro composto é isso aí. Beleza.